E aí, tudo bem? Ô, tudo Eu beleza? Que bom te acredito. encontrar por aqui. Que bom! Uma Um dos felicidade temas enorme. mais Tudo bem? Tudo guardados, bem aí, pessoal? acho que um dos Tranquilo? temas mais guardados de todos os tempos, Felipe. É um tema difícil, mas É muito sim. legal, poxa. Gente, que ótimo! Estamos na área para ajudar a galera aí. Deixa eu só pedir pro pessoal. Gente, quem já entrou, faz um favor. Acho que todo mundo merece ouvir o que o Felipe tem a dizer. Então, sem mais delongas, eu vou pedir. Gente, eu tô derretendo aqui. Mas sem mais delongas, eu vou pedir para vocês enviarem essa transmissão para mais pessoas. Então, aí embaixo, no ladinho aí dos comentários, tem um aviãozinho. Aí você clica nesse aviãozinho, manda para os seus amigos, né? Que de repente estão por aí zapeando pelo Isso Instagram. aí. Eu vou mandar para alguns aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver quem mais. Thiago. Vou mandar Isso aqui pro aí, manda pra pessoal. galera aí que é um assunto que toca todo mundo aí, Vou hein? mandando. Tô mandando aqui geral. Pera aí. Ó, Carla, tô Eu não muito sei. feliz, hein, que o meu jogo do Flamengo hoje, fiquei todo animado, o Ah, Flamengo ganhou. você tá bem, né? Então tô inspiradíssimo Tá pra bem nossa na live, hein? conta. Muito bem, muito bem. Na hora que eu terminei a outra live, né, terminei 2 horas, aí ia começar o jogo. Mas eu acompanhei só alguns. Mas foi bonito, né? Foi de virada, foi bacana, É, eu foi sofri, mas legal. tudo bem. Eu sofri, mas tudo bem. Faz No final deu parte. tudo certo. Gente, É isso que aí. bom. Então, vamos começar aqui o processo, tá? Eu vou pedir primeiro para o Felipe se apresentar, tá, Felipe? Como que a gente se encontrou? Eu acredito que a gente se encontrou pela hashtag. A hashtag empreendedorismo acadêmico e empreendedorismo científico. Hum, Eu sempre colocava nos meus posts e eu comecei a seguir essa hashtag. E aí, um belo dia, eu encontrei um post do Felipe. E aí eu disse, ai, que legal, né? Um acadêmico falando de empreendedorismo. E aí eu comecei a acompanhar, né? E aí o Felipe sempre traz dicas muito práticas e muito, acredito, da sua vivência, né, Felipe? Quando você começou realmente a falar, a propagar essa mensagem. Então, eu vou pedir para você se apresentar agora. Depois eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória empreendedora, né, como que você chegou nisso. E aí a gente passa para o tema propriamente da live, que é como o que mesmo? como viver do seu conhecimento acadêmico e ser bem remunerado por Ser bem isso. remunerado por isso. É isso, gente. A pessoa ficou tão, né? Que deu até um Ficou tilt muito aqui agora. grande, né? Mas, resumido, é isso, tá? Então, Felipe, É tá com você. isso. Seja bem-vindo. Ó, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço demais a Carla, né? Eu sou um fãzão dela. Ela tem um trabalho muito importante, né? Desenvolvido não só no Piauí, né? Mas também no Brasil, sabe? Liderando, né? Discutindo a inovação, o empreendedorismo. E eu estou muito feliz de estar nesse momento aqui contigo, Carla, para a gente discutir esse tema do empreendedorismo acadêmico, né? Eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa super comum, assisto o jogo do Flamengo e comecei minha trajetória no empreendedorismo também de uma maneira muito comum. Eu venho lá de classe média, né? Tive a minha formação caretona. Você imagina, Carla, eu fiz direito. Você imagina. Sim. Que é coisa mais careta do que direito. De repente tem, mas é difícil. Então, fiz direito e fiz ciências sociais. Então, duas faculdades muito caretas, né? Que te ensinam a ser muito reprodutor, não produtor, sabe? Mas ao longo do tempo, né? Aí eu fui para o mestrado e para o doutorado em sociologia e para o pós-doutorado em direito.
mas eu sempre tive essa coisa empreendedora, né? Eu não sei se isso foi uma crise de identidade, porque eu chegava de manhã na faculdade de Ciências Sociais, eu era muito almofadinha do direito para eles. Eu chegava à noite na faculdade de Direito, eu era muito revolucionário para eles também. Então isso gerou uma certa crise de identidade e eu segui o meu próprio caminho, né? Hoje eu olho assim os meus colegas de turma, eu não me lembro de alguém que seguiu um caminho assim no empreendedorismo, né? A maioria ou está no público ou está no privado. Então, eu paralelamente, Carla, eu fui seguindo essa minha carreira acadêmica tradicional, digamos assim. Né? Depois que eu fiz o doutorado, eu comecei a dar muita aula, né? Eu já dava aula já desde o mestrado, mas eu comecei a dar muita aula e entrei, né, na carreira acadêmica tradicional como professor de mestrado e doutorado. Hoje eu dou aula na UERJ, né? Eu sou professor concursado da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e dou aula em duas outras universidades privadas, também em nível de mestrado, né? Na Santa Úrsula e na Católica de Petrópolis. E aí, esse mundo da carreira acadêmica tradicional, que é um mundo que eu gosto muito, é uma questão de paixão, ele nunca foi um impeditivo na minha cabeça para eu fazer o outro lado, que é a carreira acadêmica empreendedora, que é de chegar e falar assim, o que que eu faço com o meu conhecimento, tá? Que eu estudei tanto, porque, pô, se você juntar graduação, mestrado, doutorado, sei lá, são 10, 12 anos aí de ralação, de estudo, né? Então, o que que eu faço com esse conhecimento, sabe? E como é que eu converto isso para o mercado, né? E é aí que começa esse meu encontro das águas com o empreendedorismo acadêmico, né? Começo desenvolvendo iniciativas com o meu conhecimento acadêmico e oferecendo isso de uma maneira empreendedora. E aí começa a história toda. A questão Acho que é aquela pessoa que não se contenta com fórmula, com aquilo que está posto, olha, sempre vai ser assim, porque a gente, acho que é muito também de autoconhecimento, Felipe, da gente olhar para dentro da gente mesmo e perceber, nossa, eu tenho tanto para contribuir, que se eu ficar dentro dessa caixinha aqui, eu sei que eu vou estar deixando de compartilhar algo, de proporcionar que outras pessoas bebam disso, criem outras coisas comigo, que se eu me limitar, não vai vingar, não vai florescer. E aí eu acho bem legal, porque você vem desse mundo tradicionalzão, né, que eu também vim disso, passei por isso. Não cheguei ao ponto de me tornar professora efetiva, né? Fui professora substituta durante 2 anos na Universidade Federal do Piauí. Foi maravilhoso. Mas nesse tempo ainda eu não tinha essa cabeça, né, voltada para a inovação no sentido de pensar em negócios, mais para esse lado que foi quando eu realmente despertei no final do doutorado. E aí eu queria que você contasse agora para a gente como que é a sua atuação nessas esferas, como que você conversa com esses atores. Não sei se você é visto como um estranho no ninho, se o pessoal, né, meio que já entende o que você faz, como que é atuar numa carreira pública, mas tocando o seu negócio também, né, enfim. Fala um pouquinho pra gente como é que o Felipe atua no dia a dia, pra gente entender. boa. Eu costumo dizer, Carla, assim, que eu sou tipo Batman, tá? De noite, de manhã Bruce Wayne e de noite mesmo, né? Então, assim, eu tento separar muitas coisas. É a mesma pessoa, é o Felipe, mas eu tento separar muito. Eu, no meu dia a dia, dentro da universidade, eu tento não fazer negócios dentro da universidade, tá? Pelo menos nas universidades em que eu atuo. Por quê? Por uma questão de ética profissional e para não pensarem que o Felipe da manhã está querendo concorrer com o da noite ou se aproveitar do Felipe, né, da manhã de alguma maneira. Então eu tento assim separar nas universidades em que eu trabalho, né? Ou seja, lá eu sou carreira acadêmica tradicional.
Agora, eu hoje tenho a possibilidade, e eu faço isso, de desenvolver produtos e serviços acadêmicos que eu impacto 1.000, 2.000, 5.000 pessoas do mundo acadêmico, sei lá, por mês, né, por quinzena, depende da sazonalidade, né? Meu negócio é sazonal. Então, às vezes eu estou com muita gente ao mesmo tempo, às vezes não. Mas hoje eu consigo, inclusive, impactar pessoas fora do Brasil em função da minha trajetória no empreendedorismo acadêmico. E como é que eu faço isso? De uma maneira muito simples, aparentemente, mas que se origina de uma decisão que eu tomei. Quando eu tiver na minha carreira acadêmica tradicional, eu vou lá desenvolver o meu trabalho na UERJ, na UCP e na USU. Né? Quando eu estiver fora dessa carreira acadêmica tradicional, desse espaço, aí eu vou empreender de verdade. Né? Então, eu comecei a empreender em 2012, né? Mas eu comecei a empreender depois de 4 anos enquanto um executivo na FGV. Né? Eu fiquei de 2008 a 2012 na FGV, coordenando diversas áreas da FGV, que foram áreas que me deram muito skill, né? A área de publicações, de pós-graduação online, de capacitação para magistrados. Então, isso me deu muito know-how. Só que qual foi o problema dessa minha experiência na FGV? Eu era executivo, né? Então, eu pensava, mandava e as pessoas executavam. Quando eu resolvi empreender em 2012, o papo foi diferente, porque eu tinha assim, os skills de executivo, mas eu tinha que colocar a mão na massa, não tinha nessa visão romântica do empreendedorismo, que você tem equipe, que você tem que fazer um monte de coisa, né, um monte de gente para te ajudar. Isso não rola no início. Né? Então, no início é Batman, é Robin, é tudo junto, misturado, entendeu? É o Alfred também, né, que é o mordomo. Então, é isso. Hoje, fazendo um retrospecto, né, de 2012 para cá, teve muita relação para hoje eu ter uma pessoa que, ó, faz isso para mim, faz aquilo para mim, ó, preciso desse relatório, preciso daquele relatório. Então, eu começo em 2012 a empreender com um instituto chamado Instituto Diálogo. E está vivo até hoje, tá? Não é o meu foco mais. Mas me dá um rendimento e tal, eu mantenho ele por enquanto. Em 2020, provavelmente, eu não vou manter mais um instituto. E ele nasceu assim, voltado para advogado. Já te falei que direito é careta. Então, advogado não sabe nada de marketing, de negociação, de liderança, não sabe nada de empreendedorismo. Então, ó, vamos ensinar essa galera a fazer isso. Né? E aí, criar um curso online, coaching, consultoria, foi muito legal e a gente até hoje tem bons frutos disso. Mas aí, como eu tinha uma experiência muito grande na FGV com publicações, e eu amo livro, aí o que eu fiz? Vou criar minha editora, poxa. E aí criei a editora em 2014. Né? E aí o Instituto Diálogo pensado para o mercado e a editora pensada para o público acadêmico. E comecei esse negócio de empreender para os dois lados, tendo como público o mercado, mas também em outras iniciativas como público o mundo acadêmico, os acadêmicos publicar. E assim foi, sabe, Carla? Assim, em 2015 veio o CAED Juiz, que é o Conselho de Estudos em Direito, que é uma mega marca que eu tenho, que é de eventos online. Hoje a gente até mais do que eventos online, publica livro e tal. E veio o CAEDUCA, então, que é o de educação. E por último, que é o meu mais novinho, é o meu caçula, que é a nossa editora em inglês, né, para atacar o mercado americano, que é uma decisão que a gente já tinha tomado ano passado, quer dizer, ano retrasado, mas a gente só está começando a operacionalizar agora em inglês. O que eu quero dizer com isso tudo? E aí lembra que a primeira coisa que você me perguntou, quem é o Felipe? Eu sou uma pessoa comum, que está fazendo essas coisas, mas que outras pessoas podem fazer também. Só que eu sou uma pessoa comum que aceitou, digamos assim, essa vida dupla durante muito tempo e que aceitou os riscos da vida dupla. Não tem nada romântico, não tem nada limpinho, mão na terra, ficar sujo, ficar colheira. Eu tô colheira hoje, porque a gente terminou o nosso último evento. Né? É isso aí. Então não é mole não. Assim, para você chegar
chegar, depois de tantos anos e o negócio está funcionando, é muita ralação. E mesmo assim as olheiras continuam. Eu pensei que quando os meus negócios funcionassem, eu ia estar em alguma ilha, no Tahiti, bebendo Marília, pina colada. só que não, né? Só que não, né? Não fui ainda para o Tahiti e talvez não vou durante um bom tempo ainda. Ai, Felipe, é muito bom, assim, porque da gente falar, né, do mundo real, né? É o Sim. mundo real, né? Tem muita fantasia, assim. Assim que a gente entra na internet, até tem muita fantasia de você achar, nossa, realmente, agora eu vou trabalhar da praia. Essas paradas, assim. Meu, as coisas não vão caminhar se você encarar essa postura. Isso aí talvez um dia lá na frente. Talvez um dia. Com Mas certeza. aí, Felipe, eu queria que a gente então passasse agora a bola para o tema da live, né? Tá o pessoal aí aguardando, um monte de gente aí. Inclusive, Brenda, se você tiver aí se manifeste, que a Brenda falou lá, essas lives era tudo que eu estava precisando hoje. Ela colocou lá Ah, é? no link. Oi. Ela é da engenharia de produção. E aí Ó, ela que tá fazendo legal, hein? live amanhã. E aí ela tava, né, já entrou aqui, falou alguma coisinha aí, se apresentou, que ela tá assistindo. Então, o que que a gente pode dizer para pessoas como a Brenda, né, que estão, imagino eu, com essa expectativa de como que eu transformo o meu conhecimento acadêmico, né, em um negócio e como que eu posso ser bem remunerado por isso? Eu acho assim, se eu tivesse que resumir isso numa, né, aquela coisa, se tivesse que fazer uma prova e dizer quais são os três grandes ingredientes, eu acho que tudo gira em torno desses três ingredientes: atitude, atitude, planejamento e ação. Ação. Colocar a mão lá, sujar a mão de terra. Né? Aliás, não só a mão, suja tudo de terra. Suja tudo de terra. Então, por exemplo, pensando assim, agora de uma maneira mais minuciosa, esses três eixos, e aí, se o pessoal quiser, a gente vai aprofundando. Atitude, né? Não adianta. Você tem que ter atitude para empreender. Por quê? Porque senão você vai desistir. Você tem pressão das pessoas, você tem pressão da comunidade acadêmica, você é visto como patinho feio, como estranho no ninho, como doido e outros apelidos dos mais diversos possíveis. E para você ter atitude, você tem que ter motivação. E quando eu falo motivação, assim, Carla, eu odeio esse negócio de autoajuda. O autoajuda é senso comum, tá? Não é autoajuda sério, não. O senso comum, aquela coisa de mentaliza que vai dar certo. Não, vai dar errado. No No empreendedorismo final vai dá dar tudo errado. certo. Né? Mentira, gente. A tendência No dá tudo final dá tudo errado. certo. Exatamente. Então, assim, mas eu acho que motivação, eu estava conversando isso com a galera ontem lá no. Eu tenho uma mentoria de empreendedorismo, né? Motivação é motivo que leva à ação. Se você não tem um motivo forte, eu acho que você nunca vai conseguir motivação. E aí, se o teu motivo é muito fraco, você desiste no meio do caminho. E, gente, motivo não pode ser ganhar dinheiro. Pelo menos na minha visão, como uma pessoa que está aí há 11 anos aí sujando o corpo inteiro de terra, não pode ser ganhar dinheiro. Por quê? Porque você não vai ganhar dinheiro no início. Vai demorar para ganhar dinheiro. E aí, se você está empreendendo por dinheiro, você desiste antes, né? Porque vai demorar para chegar. Então, você tem que encontrar o motivo que te gera ação. Isso gera atitude. Que tipo de atitude? Tolerância ao risco, tolerância ao erro. Você vai errar, você vai errar. Todo mundo vai errar. Eu continuo errando. Eu só não erro as mesmas coisas que eu errava. Mas eu É, continuo você erra errando. outro. Muda Né? o nível, né? Muda o nível, porque a empresa vai entrando em outros ciclos evolutivos e você tem novos desafios e novos erros. Mas todo mundo vai errar, né? Não tem como você sujar a mão de terra, você querer escavar e construir um troço gigante sem você errar nada. Não tem como. E é assim no mundo acadêmico. Você não escreve seu melhor artigo na primeira vez que você escreve um artigo. Você não escreve sua melhor tese na primeira vez que você escreve uma tese. No meu caso, foi a única vez que eu escrevi uma tese e eu espero nunca mais escrever outra.
repente, Então é cada um tem assim, uma escreveu outra. né? Não, Escreveu tese, outra coisa, escreveu o que a gente quiser agora. menos tese. Então, assim, Brincadeira, você tem que brincadeira, ter mas é esse tipo de atitude, né? Criatividade, inquietação com o que está posto, são todos elementos que envolvem atitude. Outra coisa é planejamento, você tem que planejar. Agora, não é planejar aquela coisa perfeccionista de você pensar nos mínimos detalhes e tal, é aquela coisa over planning, né? Que o planejamento, você quer planejar até qual vai ser a cor do copo d'água, entendeu? Aí não dá, porque isso gera um esforço muito grande de planejamento versus o campo de batalha, que você ainda vai aprender muita coisa, né? Tem pessoas que acham que o planejamento ele é condição necessária e suficiente para o sucesso no empreendedorismo. E não é. O planejamento ele é importante, mas ele não é determinante para o teu sucesso lá. Só que você tem que planejar. Eu gosto de trabalhar com uma visão enxuta de planejamento, né? Eu crio hoje, até porque o meu modelo de empreendedorismo eu tenho muito já na cabeça, né? Mas eu crio hoje uma marca muito mais rapidamente do que eu criava há 10 anos ou há 5 anos, né? Porque hoje eu consigo fazer de uma maneira mais intuitiva, mas ao mesmo tempo mais controlada as coisas. Então eu preciso planejar menos. Mas é porque o planejamento, de alguma maneira, já está com algumas marcas do meu método de empreender, né? Agora, eu acho que as pessoas têm que planejar. Só que não sequestrem a ação planejando. Não gastem um tempo absurdo de planejamento, de modo que isso inviabilize a atuação. Então, o que eu gosto de fazer? Planejamento enxuto. Eu faço fases. Primeira fasezinha, implemento. Recebo retorno financeiro. Aí o que eu faço com esse retorno financeiro? Reinvisto. Eu não pego e vou para Disney, não. Eu sim. reinvisto. Né? E aí, segunda fase, retorno financeiro. Reinvisto. E aí, faço de novo. Terceira fase. Isso faz com que o meu negócio se pague, sem eu ter sem eu ter que tirar do bolso ou sacrificar minhas outras marcas. E é disso que eu falo de planejamento, é planejamento com ação, né? E a terceira coisa, assim, e eu estou falando de uma maneira muito resumida, né, Carla? Só para a gente para a gente começar o papo, né? É Sim. ação. Eu não acredito em empreendedor que não suje a mão, né? Por quê? Porque você precisa sujar a mão. Porque o mundo, na realidade, ele sempre vai ser mais complexo do que o planejamento, do que o que você pensou, do que você refletiu, né? E o que é mais legal, o mundo real, quando você coloca as suas ideias e você vende as suas ideias, o mundo real, ele de alguma maneira vai te dar feedbacks sobre elas. E aí você tem mais agilidade para rever a sua ideia. Você imagina uma pessoa que demora um ano para colocar na rua uma ideia empreendedora. Um ano! Coloque em menos tempo para você aprender mais rápido, ver os problemas mais rápido, errar mais rápido. A gente tem que errar rápido. Não pode demorar muito para errar, né? É bem, Então é acredito bem, muito na ação. é bem Lean Startup, né? Startup Uhum, enxuta, né? Planejou, coloca em prática, recebe o feedback, reformula, entrega melhor, né? Porque senão, realmente, Felipe, isso acontece muito e eu acho que como pesquisadores, como acadêmicos, a gente se cobra muito, a gente fica sempre no uhum, e se? E se? Aí fica pensando sempre nos pares. Ai, mas o que vão pensar de mim? Eu sou um acadêmico. Esperam que eu entregue algo assim, quase que perfeito. Então, eu não vou entregar de qualquer jeito. Tudo bem, gente, não é entregar de qualquer jeito, né? uhum, Mas entregar o mínimo possível para funcionar. E às vezes a pessoa entra muito realmente naquela fantasia, ela se apaixona tanto pelo mundo ideal, o mundo da fantasia, nossa, que o meu serviço, o meu produto, minha ideia e tal vai ser assim, vai fazer acontecer, que ela acaba realmente entrando, o cérebro, né, é mestre em nos enganar. Então você uhum. acaba achando ali na sua fantasia que você já alcançou alguma coisa, quando na verdade você nem foi para o campo ainda.
E por isso, muitas vezes, a pessoa não vai, porque ela não quer passar por esse processo e depois lá na frente, ai, mas e se eu me frustrar? E se Uhum. eu, né, de repente, vou passar uma vergonha danada, né? Sempre nesse, eu acho que é muito medo, né? Medo de julgamento que recai sobre nós, né? Que a gente traz esse peso pra gente. E, gente, isso é inerente da atitude Uhum. empreendedora. Você que ir, tem que ir, tem que ir. Só assim que a gente melhora. Né? Sim. Às vezes está falando aqui, ó, dependemos de metodologias para colocar em prática e pôr a mão na massa. É isso mesmo. A gente Uhum. pegar mais ou menos aquilo, Felipe, eu estou tentando agora, estou tentando não, é o que eu estou fazendo, de transpor um certo rigor científico, né, que a gente aprende na academia, para as ações, para as atitudes empreendedoras. Transpor isso, né, trazer Uhum. isso, esse meu senso crítico, o meu gosto, por exemplo, por pesquisa, então eu vou atrás das melhores cabeças, quem está produzindo o melhor material, o melhor conteúdo, para me abastecer, para me retroalimentar e fazer esse processo, né? Porque a gente sabe que é risco, envolve risco, isso acaba me satisfazendo no sentido, meu, eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho. Eu acho Uhum. que é mais ou menos isso. Sim. A gente tem que desencanar desse negócio de perfeição, porque a carreira acadêmica tradicional, ela trabalha com o ideal de perfeição. Sim, Então, você manda o artigo, aí vem o parecerista, te detona. sim, Por quê? Porque ele transmite ali um ideal de perfeição. Se você tivesse feito isso, isso e isso, eu teria aprovado teu artigo. Né? As bancas são isso. Né? Hoje de manhã eu estava na banca de doutorado, né? Brilhante tese. Né? E estava isso, aí todo mundo tentando achar defeito na tese. Então, é um pouco isso. Né? É, e, na minha visão, isso faz com que na carreira acadêmica tradicional você tenha mais probabilidade de ser criticado do que em outros mercados. Tá? Então, de fato, exige coragem. E é mais uma atitude, olha aí. Coragem. Vai ser criticado, vai incomodar as pessoas. Principalmente porque a gente está numa mudança geracional. Né? A minha geração, a tua geração de carreira acadêmica, não é a geração da galera que está aí, né, que fez doutorado, por exemplo, na década de 90, ou na década de 80, ou na década de 70. Né? É um outro estilo de pensar a carreira acadêmica. Você desenvolve um papel primoroso de despertar, de levar a galera para pensar esse outro lado do muro, digamos assim, né? E eu também tento isso, sabe? De mostrar, ó, é o outro lado do muro. Agora, é o outro lado do muro. E em sendo o outro lado do muro, primeiro que é um saco ficar pulando o muro, né? Eu faço isso todo dia, é um problemão, é um chato pra caramba. Segundo, que você vai ser criticado porque está do outro lado do muro. Isso é certo. Então, qual é a estratégia para isso? Uma é, de fato, você tentar não ligar. Tá? Mas beleza, você pode não ligar, mas você também tem que se precaver no sentido de que isso pode produzir consequências para você. Né? Eu, quando eu comecei a empreender, eu fui retaliado porque eu empreendi. Né? E como é que eu superei, no meu caso, né? Como é que eu driblei isso? Duas maneiras. Uma, eu continuei sendo muito bom na carreira acadêmica tradicional. Tá? Não recomendo que as pessoas façam necessariamente isso, é só a minha estratégia. Tá? Então, hoje, o meu currículo lá, Lattes, tem mais de 120 páginas. Então, eu calei a boca dos críticos pela via da carreira acadêmica tradicional. E pela via empreendedora, muitos dos críticos são meus clientes. Então, começa a ficar incoerente, né? Criticar um negócio que os críticos se beneficiam. Eles são clientes, publicam na editora, participam do CAEJUS, do CAEDUCA. Então, começa a ficar meio complicado para o crítico criticar. Mas sabe qual é, na minha visão, a terceira coisa? Que eu acho que é muito importante para quem está querendo empreender e está com medo dessa crítica, que vai existir,
A gente devolve a crítica com resultado. Com resultado. E esse jogo do empreendedorismo acadêmico, Carla, na minha visão, não é um jogo de ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é a consequência do meu trabalho, não é o objetivo do meu trabalho. O objetivo do meu trabalho é impactar pessoas. E aí eu consigo impactar mais pessoas com as minhas marcas do que com os meus artigos, com os meus livros. Eu tenho livro pra caramba, eu tenho mais de 40 livros. Vai ver lá. Não, se não, pô, vê lá quantos leram. Né? Só eu li o meu livro só quando eu escrevi. Então, Com assim, certeza. pô, artigo, vai ver. Assim, você pega um ou outro que tem um volume de citações absurdo, né? No mundo acadêmico, um ou outro, mas no geral os acadêmicos são citados como? Quase nada. O nosso impacto é ridículo, ainda mais porque a gente escreve na maioria das vezes em português. Né? Eu escrevo em inglês também, mas a maioria é de português, pô. Né? Nas ciências biológicas tem mais inglês. Né? Nas ciências biológicas, saúde é mais inglês Então, mesmo. isso aí você devolve assim, entendeu? Com resultado. Você está impactando vidas. Você tá mudando vidas. Você está impactando na vida das pessoas. Você está fazendo que a vida das pessoas seja melhor. E aí, como é que uma pessoa vai argumentar com isso? Vai chegar, você não devia estar impactando. Começa a enfraquecer o argumento. Agora, Sim, primeiro de tudo, como eu falei, coragem. é bem isso. Começa a ficar incoerente, realmente, né? Uhum. E eu imagino também, Felipe, que você deve ouvir alguns comentários, algum tipo de coisa. Até porque você está na internet, Uhum. né? E quando eu parei para pensar nisso, eu disse, gente, assim, quem me conhece sabe que eu sempre fui muito avessa à rede social, tudo, né? A imagem, não fazer nem videochamada, né? Mas quando eu superei isso pensando no benefício das outras pessoas, para as outras pessoas. Quando eu comecei a receber feedbacks de pessoas dizendo, nossa, que bom que você compartilha isso, porque se não fosse você, eu não teria acesso a esse tipo de conhecimento, não tá. Aí eu, gente, eu vou passar por cima, né, da minha vergonha, do meu medo de ser julgada, criticada, né? Então, gente, é isso, assim, sempre vai ser criticado. Ai, virou blogueira agora. Você não ouve essas Uhum. coisas. Virou blogueira agora. Gente, é muito mais do que isso. É você ir atrás de impactar mais pessoas. E como é que a gente consegue isso? Hoje em dia, 2019, é internet. Né? Não sei como é que vai Uhum. ser pra frente, mas até hoje, a ferramenta que a gente tem que potencializa isso é a internet. E aí, falando assim um pouquinho mais do tema, eu acredito, a Brenda estava aí, ela já falou, né? Ela, ai, mas eu não sei como é que eu faço isso, como é que eu pego aquilo que eu sei, né, para ganhar dinheiro, como é que eu faço isso para impactar mais pessoas. E pelo que eu entendi, ela está dentro dessa carreira tradicional como estudante, né? Uhum. Brenda, se você estiver aí, me corrija aí se eu estiver falando errado. Mas foi algo que eu comecei a pensar também, Felipe, por isso que eu me empolguei tanto com o tema da live, porque eu comecei a questionar muito, sabe o quê? A nossa participação em eventos meramente científicos. Né? Quanto de impacto que isso gera na comunidade e na própria vida do estudante, por exemplo. É muito bom você participar de evento científico, você apresentar os resultados prévios das suas pesquisas e tal. Mas eu comecei a me questionar o seguinte, gente, é um esforço tão grande, às vezes, que um estudante tem que fazer para se deslocar, para conseguir dinheiro, sei lá, de passagem, hospedagem, alimentação, transporte lá na cidade, que geralmente, né, você precisa disso. Uhum. Imprimir um banner ou preparar uma apresentação oral, que seja. Mas, gente, aí eu comecei a pensar, cara, se essa mesma pessoa investisse, por exemplo, em pegar esse conteúdo, empacotar isso, né, num infoproduto, sei lá, que
seja, e investir esse mesmo dinheiro que ela investiria nessas coisas todas, se ela investisse em tráfego, por exemplo. Uhum. Será que não seria muito mais vantajoso? Sei lá, de repente, faz esse teste, né? Eu pretendo fazer esse teste, né, ano que vem. Porque, meu, se for parar para pensar todo ano, eu comecei a questionar isso. Os eventos acabaram, para mim, se tornando mais do mesmo. É Uhum. maravilhoso você ir encontrar os pesquisadores sêniores, você encontrar outros grupos de pesquisa, mas acaba que é uma coisa muito restrita. Tem o seu valor, eu acredito que enquanto processo, até do amadurecimento mesmo de pesquisador, né, você é uma pessoa que está em formação, a gente nunca está pronto, e é bom você participar disso. Mas para a gente começar realmente a pensar com uma cabeça mais mercadológica, no sentido de impactar mais pessoas e no sentido de realmente você tem algo a dizer. Né? Você não vai estar pronto nunca. Então, começar Nunca. a partir do princípio. Aquele pouquinho que eu já sei, será que não vai resolver o problema de alguém? Quem que pode se interessar por isso? Ó, a Brenda está falando aí. Sim, por enquanto só estudo. Então, é mais ou menos isso, sabe, Brenda? Falar aqui para a Brenda. Comece a pensar, né? Dentro dos conteúdos, por exemplo, que você tem estudado, qual que você se identifica mais? Qual que você gosta mais? Procurar, ai, Carla, mas eu não gosto de me expor. Tudo bem, mas pode ser um texto. Comece a Uhum. escrever sobre isso. Comece, então, a pesquisar pessoas que tratam desse tema, de repente, outros pesquisadores mesmo, mas que topem, de repente, fazer uma gravação, sei lá, de um Zoom com você, um Hangout, uma live, alguma coisa. Mas, assim, precisa externar. Foi isso que eu cheguei à conclusão, Felipe. A gente precisa Uhum. externar. Porque senão as pessoas não vão ver o valor daquilo que você está fazendo. Eu acho que é bem por aí. O pesquisador, Sim. às vezes, quer ser reconhecido simplesmente porque ele é pesquisador, porque ele estuda pra caramba. Mas as pessoas não têm a obrigação de saber o quanto você rala para isso. Se você não disser, a pessoa não vai ter como saber. Não vai ter como escolher você para palestrar num evento dela, por exemplo. Então, eu acredito que se eu pudesse alguma coisa para a Brenda hoje, né, Brenda? Seria mais ou menos isso. Comece a identificar aí, dentro do que você estuda, aquilo que você gosta mais, que você tem mais aptidão, facilidade, ainda que não seja, de repente, o tema do seu TCC, da sua dissertação. Que eu acredito assim, como é que foi pro Felipe, agora eu queria pegar do seu exemplo, Felipe, como que foi para você identificar aquilo que você poderia, de repente, empacotar e transformar em um produto para resolver o problema de alguém, a partir de um background, né, Uhum. de uma informação que você tem o direito. Como é que foi isso? Uhum. Você Eu fez acredito treinamento, muito no. foi pro Sebrae, como é que foi? Não, eu até gostaria de fazer treinamento no Sebrae, eu gosto muito do Sebrae, mas nunca entrou na minha agenda, né? O Sebrae tem programas bem legais, Sim. mas eu acredito muito no seguinte: a gente complica muito as coisas, tá? No geral. Então, pega aquilo que você tá afim, que você se vê fazendo, né? Eu acho que uma boa estratégia para você definir assim um nicho que você quer atuar, né? Eu observo que eu não estou nem falando de produto que você quer vender, no nicho que você quer atuar. É algo que você tenha paixão, né? Tem que ter paixão, senão não rola. Eu não criei uma editora para ganhar dinheiro, lembre-se disso. Dinheiro é consequência. Então, paixão, você tem que ter habilidade, né, para entregar aquilo, né? Por exemplo, sempre brinco, né? Eu gosto muito de tocar guitarra, cara. Mas Ah, assim, que minha legal. mãe não me elogia, minha mãe não me Ah, elogia mais, minha esposa nunca elogiou. oh, Então, aparentemente, por mais que eu goste, eu na parte de habilidade
né? Não, Apesar da minha autoestima, né? Apesar da minha não. autoestima. Então, outra coisa é essa, assim, você tem que ter habilidade para entregar aquilo, né? Tem que ter habilidade. Eu fico brincando assim com os advogados, né? Eu falo, não, os meus amigos que não são advogados, né? Eu chego e falo assim, olha só, se tiver na delegacia lá, for preso, não me liga não. Porque eu não sei nada de direito penal, não sei nem como te tirar da delegacia. Capaz de eu piorar a tua situação. Então, eu não tenho habilidade nenhuma para isso, sabe? Nenhuma. E a terceira coisa, se tem uma demanda para aquilo que você quer vender, né? E aí quando eu falo demanda, não necessariamente uma demanda ativa, tá? O que eu chamo de demanda ativa? Um potencial ali de pessoas que vão querer. Só para ficar mais Sim. claro. Uhum. Me explica Porque isso. as pessoas pensam muito em demanda ativa, que é o quê? Quantas pessoas estão procurando aquilo que eu quero oferecer, né? E, gente, a graça, e isso é petróleo, tá? Já que tem a galera aí que quer ganhar dinheiro, então isso é petróleo, que é o seguinte: você não tem que pensar em vender para quem está procurando o seu serviço e produto. É contraintuitivo isso, mas isso eu aprendi errando e hoje eu não erro mais nisso. Você tem que procurar vender para outro segmento, que é o segmento para quem sabe que precisa do seu produto ou serviço, mas não está procurando. Pensa numa pirâmide, né? O topo é quem está procurando e sabe que precisa. O outro topo é quem, o meio da pirâmide é quem sabe que precisa, mas não está procurando. Essa galera é maior, é meio de pirâmide, tá? E você tem a base da pirâmide, que é quem não sabe que precisa e não está procurando. Como é que, vou dar um exemplo tosco, mas só para ajudar a visualizar. Apple criou o iPhone. Ninguém precisava de iPhone. Ninguém sabia que precisava e ninguém estava procurando. Ela criou uma disrupção de mercado. Os celulares eram o quê? Menorzinhos. Né? Eu lembro que o celular da década passada, o tchan do celular, era o StarTAC, né? Aquela coisinha minúscula, né? Que no caso do Rio funcionava muito bem, porque o assaltante não conseguia nem ver que você tinha um StarTAC. Olha, o Felipe é carioca, você tá falando isso aí, gente. Sou carioca, sou carioca. Então, assim, você tem que trabalhar com a base. Só que para trabalhar com a base da pirâmide, ou seja, pessoas que não têm consciência e não estão procurando, você tem que educar essas pessoas, né? Você tem que mostrar para elas o quão importante e único é aquilo que você está oferecendo. E aí, educar significa um esforço diário, né? Por exemplo, a Carla faz, eu faço, que é de fazer post, fazer vídeo, fazer live, que é para quê? Educar a galera sobre a importância do empreendedorismo acadêmico. Tem gente que nem sabe que isso é uma opção para a carreira dela. E o melhor, uma opção para ajudar aí a Brenda, que independe de titulação, tá, Brenda? Você, para criar um blog, o teu blog bombar e virar um blog monetizado, o principal blog sobre esse tronco no Brasil, você não precisa ter doutorado não, tá bom? Por isso que a galera da carreira acadêmica tradicional fica tão chateada, tá? Então veja, assim, você tem que pensar em formas de descer para o fundo da pirâmide e parar de vender para mercados existentes, mercados consolidados, de pessoas que sabem o que querem e estão procurando o que querem, né? Tem que ser um nível abaixo e se de preferência 2 níveis abaixo. E é assim que funciona o negócio. Aqui na editora, né? Pensa só, editora é um mercado concorrido, né? Pô, editora, tem bando de editora. A gente vai começar a fazer diferente, né? A gente vai começar a colocar QR Code nos livros, com aula do autor sobre cada capítulo do livro. A gente vai ter um hot site de cada autor com todos os livros. Enfim, isso tudo para 2020. Estou aqui falando em primeira mão, hein? Não conta para ninguém, não. Ai, maravilha! Não conta, não. Então, assim, porque você tem que diferenciar, eu tenho que criar a demanda, né?
Eu não posso ficar contentando com o autor bater na minha porta porque quer publicar. Então é um pouco isso. Não sei se eu fui claro, né? Muito, muito assertivo. É bem isso, Felipe. Qual é que é a diferença, né, de quem produz conteúdo para quem fica só no compre, 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 compre aqui, compre, compre, mendigando like, mendigando, né, acesso no site, Uhum, compra meu produto, mas por que que eu vou comprar seu produto? Eu nem sei se eu preciso. E aí, para o cara que sim, não sabe se precisa, à medida que vai interagindo, consumindo seu conteúdo, ele, nossa, não é que eu preciso disso? Quero comprar. sim. Simples assim, né? Então, você Uhum, mata todo esse esforço aí, frenético, né, que não vai te dar muito resultado, para uma coisa muito mais assertiva uhum. e eu acredito que até te trazendo muito mais prazer, porque acadêmicos, né, gostam de produzir, gostam de contribuir, mas muitas vezes, Felipe, aí que você falou, acho que você foi muito, muito bacana você ter falado isso, de repente o pessoal que tem doutorado fica meio com raivinha, porque tem gente que nem tem doutorado e está ganhando dinheiro, né? Sim. Porque assim, não é Não tem nem condição, graduação completa. não tem, gente. E aí a galera que tem doutorado, e aí eu comecei a ver que não estavam me contando essa parte da história. E quando eu descobri, eu disse, gente, eu não vou deixar mais ninguém que estiver perto de mim passar por isso que eu passei. Porque não é só você ter o título. Se você não souber transformar informação em conhecimento e Uhum, divulgar esse conhecimento, inclusive, eu estava lendo uma coisa ontem, no LinkedIn, né? De uma pessoa que produz conteúdo no LinkedIn. Que é o seguinte, não é também só produzir conteúdo. Porque se uhum. também você só produz, mas você não sabe fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, seu resultado Não também vai adianta. ser muito irrisório. Então, é todo, gente, é mais ou menos a gente está fazendo um papel aqui meio de justiceiro, Uhum, o Felipe, que é aí do direito, está fazendo um papel de justiceiro, porque realmente a gente é muito, a gente vive muito acadêmico, eu acho que vive muito no mundo da fantasia, no mundo ideal. E quando você vai para a vida real, você vê que as coisas não são assim. Não é tão uhum, simples como aquela historinha que contaram pra gente de criança. Não, você tem que ser um bom aluno, aí você se forma e aí você consegue um bom emprego brilhante, você vai ser muito bem remunerado por isso. Esse mundo não existe uhum. mais, né? E é o mundo da Não dependência, né? Ou você vai depender de alguma empresa que vai te contratar, ou de algum estado que você vai fazer concurso público. sim, Que não tem nada de errado com isso, só que tem mais opção. sim, tem mais opção. Né? E uma das conversas que eu tive também, uma pessoa me disse assim, Carla, eu não quero seguir carreira pública. E aí, Uhum, o que eu faço com a minha titulação? E aí eu, nossa, isso foi meio que também me abriu os olhos para pensar. Eu, cara, existem outras, não é possível que só exista isso, né, de alternativa. E eu vou só te perguntar aqui, Felipe, porque eu não tô com relógio e eu não sei que horas são. E aí, para não e correr eu o risco também de não. a gente. Gente, alguém põe a hora de Sabrina. Meu Alguém computador tá ajuda na dando. hora aí, galera. Alguém coloca a hora aqui pra gente, porque o Instagram agora ele não avisa mais, ele simplesmente derruba. Então, pra gente não ser pego aqui desprevenido. E aí É mesmo, né? alguém, por favor, gente, ó, tem 5 pessoas Ó, assistindo a gente. Faltam 8 faltam minutos. 8 minutos. Caramba. Pô, passou rápido, né? Muito! Já quero mais live, mais live. Eu acho que de repente a gente pode pensar, né, não sei, produção de conteúdo. Eu acho que pode ser uma. Sim, sim. Aliás, Felipe, você tem site? Digita aí para nós que eu coloco fixado nos comentários para o pessoal acessar. Uhum. Mas É, também, com eu, certeza, tem um link, deve ter lá no perfil dele, né? Ele tem um link é.
É mais fácil entrar no perfil porque o celular tá no tripé, aí fica ruim de digitar. Mas é empreendedorismoacadêmico.com, também não é muito complicado, não. empreendedorismoacadêmico.com, gente, acessem. Vou dar mesmo recado que eu dei na outra live. No meu perfil também tem um link, você entra lá, vai ter o site da Startse, vai ter o link para o curso gratuito Startup de A a Z, vai te dar muitos insights sobre inovação, empreendedorismo, educação, e também, deixa eu ver, a Brenda está falando aqui, muito obrigada pelos insights, realmente percebi muitas coisas que eu faço errado e vou melhorar. E a gente continua em contato, Brenda, lá no LinkedIn, aqui no direct, pode enviar, o Felipe é super acessível, eu também, a Isso gente aí. responde direct, viu? Responde os comentários. E uma coisa que eu queria pedir também, e aí você vai fazer isso com o Felipe, tá? Envia, né, quem está aqui assistindo a live ainda, envia um direct pro Felipe, fala o que gostou, o que queria saber mais, que não ficou claro de repente. Boa, boa. Alguma coisa, uma dica para ele. Felipe, você já falou sobre isso, eu queria saber sobre tal coisa, você pode me ajudar nisso aqui? Que aí a gente pensa, de repente, numa próxima live em 2020, ou os próprios posts, o Felipe, acessa o perfil dele, gente, o Empreendedorismo Acadêmico tem muita dica, muita coisa prática mesmo. E são posts, você vai notar que são posts assim com vídeos curtos e que você consegue extrair muito. Aproveita e faz. Travou um pouquinho, Carla. Voltou. Pedir Eita. para o pessoal fazer o print, compartilhar nos stories, se essa live ajudou você de alguma forma. Acho que a Carla tá com problema de conexão. Sou eu ou é você. É. Para mim, você fica travado. Ah, é? É, Agora tá então, tudo bem. Agora tá tudo bem. mas é o seguinte, vamos ficar paralisada aqui, Sabrina. Faz um print aí nosso, eu vou fazer aqui também, né? Ajeita aqui os cabelos. Que aí a Vou gente ajeitar aos se poucos. divulga. Ótimo. E aí eu vou pedir para o Felipe, né? Já agradecendo agora que o Instagram já resolveu bugar, para você deixar uma mensagem final, né, para quem está assistindo essa live. Bom, tem muita coisa que eu poderia falar, mas eu acho que o resumo dessa live é o seguinte: sigam a vontade de vocês e não deixem que, por medo de julgamento, vocês não fazem algo por medo de julgamento. Né? Não façam algo por medo de julgamento. Sigam o que vocês querem. A liberdade, ela é um valor muito importante que a gente tem que exercitar mais no mundo acadêmico. Verdade. Super verdade isso. Gente, tá travando, voltou. Mas obrigada então, Felipe. Tá indo. Viu? Tá travando. Tudo de bom. Foi um prazer, de coração. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Carla, de coração. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite, gente. Tchau. Vou encerrar aqui e vai ficar salvo por 24 Tchau, tchau. horas. Tchau, tchau.